Olá, tudo bem com você? Na nossa aula de hoje, vamos abordar sobre os balões de fala nas histórias em quadrinhos. Primeiro, uma breve introdução à arte sequencial. As histórias em quadrinhos, também conhecidas como revistas em quadrinhos, são compostas por uma sequência de painéis justapostos ou sequenciais, cada um frequentemente representando cenas individuais. Esses painéis são geralmente acompanhados por algum tipo de texto, seja oral ou escrito, este último frequentemente inserido em balões de diálogo. O que são histórias em quadrinhos? De acordo com Eisner, é uma importância da combinação de imagens e textos. O Rigaud ainda fala que a combinação hábil de elementos visuais e textuais. Segundo também um canal do YouTube chamado Just English, diz que explora as possibilidades expressivas únicas proporcionadas pela combinação de imagem e texto. Os três conceitos têm algo em comum: essa combinação de elementos visuais, ou seja, imagéticos, e textuais. É uma marca forte das histórias em quadrinhos. Os elementos visuais nas HQs. Os princípios associados à narrativa sequencial, conforme explorado por Eisner, incluem a compreensão da página como uma unidade narrativa, o uso expressivo das imagens para transmitir emoções e ações também fazem parte disso, e as transições entre os painéis para guiar a narrativa de forma fluida, além da integração do texto para completar o visual e controlar o ritmo da leitura. Conceito e as funções dos balões de fala. Os balões eles contribuem para a compreensão das cenas narrativas, e eles são indissociáveis do texto verbal. Os balões também estabelecem o diálogo ou os diálogos entre as personagens. As palavras contidas dentro do balão podem representar pensamentos internos das personagens. Isso vocês podem, inclusive, conferir em uma outra aula, com o título Balões de Pensamento. Os balões também possibilitam a percepção de várias camadas de complexidade no comportamento e caráter das personagens. Estilos e formas dos balões. É o inerente, emergent, adjoint e independent. Os balões de fala, por exemplo, possuem linhas contínuas e capturam a comunicação externa entre personagens, conforme está sendo visto na imagem. Os balões de grito, eles contêm bordas pontiagudas. Já os balões com curvas pontilhadas expressam sussurro. E os balões com linhas curvas, em forma de nuvem, expressam pensamentos ou sonhos. A área de interação na categoria inerente ocorre quando o texto faz parte da própria imagem. Conforme vocês observam, está escrito em inglês eye. São os olhos aí presentes na personagem. E a composição da fala não está incluída em um balão, mas faz parte da própria imagem. O emerging. Na interface emergente, tanto texto quanto imagem estão vinculados de alguma forma. Não obstante, ele não faz parte da imagem em si, conforme observado na figura. A fim de expressar os mais diversos sentimentos, os carriers podem aparecer nos mais variados formatos e com diferentes códigos em sua composição, conforme visto na imagem abaixo. Representation Plane e o Frame Plane. O plane, dentre as possibilidades de encapsulamento nas HQs, existe o plane e o frame. Enquanto o primeiro é onde está todo o conteúdo imagético principal, o segundo, que é o frame, inclui elementos que ajudam a organizar e estruturar esse conteúdo, como bordas e caixas de texto.
conforme apresentado na figura Representation Plane e o Frame Plane. O adjacente. A interface adjacente encontra-se no limiar das interfaces emergentes, por meio da interação de texto e imagem, na qual o texto é integrado visualmente, embora não esteja diretamente conectado a algum elemento do Representation Plane, como nas interfaces emergentes. Conexões semânticas dentro da narrativa gráfica. Os balões de fala não se limitam a ser meros elementos composicionais nas histórias em quadrinhos. Eles representam uma rica fonte de potencial criativo, substancialmente alterando a maneira como são tradicionalmente concebidos. Aqui também, nesta aula, não tem o objetivo de analisar todos os pontos dos balões de fala. Há uma gama enorme de informações e pesquisas a respeito dos balões de fala. Podem ser vistos posteriormente. Agradeço a atenção de vocês e bons estudos.